Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que dentro desse novo panorama aí estejam todos bem, tá? Tô fazendo esse vídeo curtinho para falar um pouco sobre como estudar matérias em que você precisa ler muito texto ou que você precisa ler e entender o que você está lendo, tá? Ainda por cima agora nesse momento que a gente está cada um no seu espaço, né? E sem o auxílio presencial do professor, tá? Mas isso é momentâneo, em breve a gente estará junto. E enquanto esse momento não chega, e mesmo para depois, quando a gente já tiver com aula presencial, que você precisar estudar, né? Que é uma atividade também muito individual, é uma dica importante. O que eu sempre falo para os alunos? Quando você estiver lendo um texto, você tem que entender o que o texto está te dizendo. Para você entender o texto, você tem que conversar com o texto. Se eu tento entender uma pessoa e não converso com a pessoa, eu vou começar a criar várias histórias que talvez não sejam reais, não é isso? O ideal sempre é o diálogo entre pessoas e entre pessoa e texto, tá? Pode parecer um negócio completamente fora, mas não. Você está lendo algo e aí você está lendo e não está compreendendo o que você está lendo. Não adianta, você pode passar o dia inteiro lendo, que não vai ter uma conexão entre a informação que está no texto e o seu entendimento, certo? Então, primeira coisa, você tem que se disponibilizar para entender. Você já pega o texto e começa, eu não gosto desse assunto, ih, gente, que coisa chata, vou ter que estudar isso aqui. Você já está indo para fazer uma atividade distante do que seria o necessário para ter uma conexão com a atividade. Então, primeira coisa, para estudar, a gente precisa estar com vontade. Professor, eu não tenho vontade, então você vai ter que descobrir uma maneira de ter vontade, porque senão você vai sempre estudar e essa relação entre estudo e o indivíduo, se ela for desconectada, não há conhecimento. Você pode até tirar notas boas em provas e avaliações, mas não, essa nota não reflete o seu entendimento, tá? Porque você pode memorizar, você pode ter uma forma eficaz, eficiente de memorizar conteúdo. Você vai tirar a nota boa, mas você não entendeu. E o objetivo maior da gente estudar é fazer ligações cerebrais, entendeu? Não é tirar notas boas. Tirar notas boas vai ser uma consequência. O importante é você, com aquele conteúdo, estimular teu raciocínio, conseguir entender um encadeamento lógico, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço? Você pode descobrir uma maneira diferente. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos diferentes. Eu vou passar como que funciona para mim, que para muitas pessoas vai funcionar, para outras talvez não. Mas eu começo a ler um texto, geralmente em voz alta. Se eu estiver num espaço em que eu possa fazer isso, eu vou ler o texto em voz alta. E conforme eu vou lendo, eu vou dialogando com o que eu estou lendo. Então aparece uma palavra aqui que eu não conheço. Não posso continuar o texto. Eu tenho que buscar o significado dessa palavra. E não só buscar o significado da palavra, eu tenho que conseguir, depois que eu acessei o significado da palavra, ver se encaixa no que eu estou lendo. E aí, conforme eu vou falando, lendo e falando, e pergunto ao texto o que ele está querendo me dizer, né? Eu estou elaborando a ideia que o texto está me passando. E eu realmente estou estudando. Aí você pode pensar assim, mas isso dá muito trabalho. Sim. Estudar dá muito trabalho. Estudar dá muito trabalho por quê? Porque você vai acessar pensamento, você vai trabalhar mentalmente uma ideia, geralmente são ideias, no caso de sociologia, filosofia, abstratas. A gente não é acostumado a fazer isso. A gente não é, até acostumado mas a gente não é estimulado a continuar fazendo isso. Então, quando você chega num determinado momento da escola em que você tem essas matérias, há, para muita gente, um estranhamento, um distanciamento. Ah, meu Deus do céu, vai falar, não vou entender nada. Mas, por quê? Porque não há uma conexão. Então, primeira coisa, você entrar para estudar sociologia, pô,
Legal, vou estudar sociologia. Vou sentar para estudar matemática. Bacana, vou estudar matemática. Agora, vou sentar para estudar sociologia. Ih, não gosto de sociologia, um monte de história, nada a ver. Não vai rolar conexão. Se não rolar conexão, não tem relacionamento. Isso serve para pessoas, isso serve para ideias, tá? Então, por que eu proponho isso? Primeiro, se disponibilize com vontade, entusiasmo para aprender. Aí você pode falar assim, mas professor, eu tenho muita coisa para aprender. Poxa, que bom, que bom. Ah, mas é muita coisa, o momento está complexo. Concordo, o momento está extremamente complexo, estamos todos vivendo uma nova realidade, tá? A gente está aprendendo junto, a gente está fazendo o que é possível no momento. Isso também gera em nós uma sensação de impotência, né? Porque a gente não pode fazer tudo que a gente fazia antes, mas também tem vários aprendizados aí, tirando a parte das dificuldades que são evidentes e que jogam o nosso emocional muitas vezes, se a gente não ficar atento lá para baixo. Essas são outras questões que eu posso abordar em um outro vídeo, mas voltando para a questão aqui do estudo. Mesmo em momentos em que a gente está vivendo algo que não é tão extraordinário, ou seja, fora do ordinário, fora do normal, né? Do normal que até então a gente conhecia, mesmo em outros momentos, quando a gente senta para estudar, a gente tem que ter um compromisso conosco de estou estudando. E não, estou estudando aqui, não tem conexão. Tá? Outra coisa, vai realizar uma atividade, isso serve para qualquer atividade, estudo, trabalho, diálogo com os amigos, descanso, qualquer coisa que você vai fazer na vida, esteja 100% ali. Esteja 100% ali na atividade. Então, eu estou fazendo uma comida, 100% fazendo a comida. Eu não estou fazendo a comida falando ao telefone, olhando o WhatsApp, o que mais? Porque aí, na verdade, eu estou fazendo várias coisas, mas não estou fazendo bem nenhuma delas. Então, para que você realmente estude, para que haja uma conexão entre o que você está estudando e a sua mente em relação àquele estudo, você precisa estar focado. Essa história que a gente é muito cobrado hoje em dia de fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma armadilha. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas você não vai ter conexão com essas coisas. No final pode estar tudo feito lá, como o esperado, mas você fez bem? Certamente não. Aquilo de você fazer várias coisas ao mesmo tempo te fez bem? Certamente não. Por quê? Porque a gente não é robô. O ser humano não é robô. Então, a gente precisa se conectar com o que a gente está fazendo. E estudar, que é uma atividade que não é fácil. Não é fácil. Estudar não é fácil. A gente tem que se disponibilizar e ir tentando solucionar os problemas. Tanto os problemas externos que nos atrapalham na atividade em si, quanto os problemas internos que a gente vai começando a colocar como uma forma de desculpa para parar de estudar, certo? Então a gente tem, todos nós temos uma força interior que a gente tem como acessar. Para a gente acessar, a gente tem que se conhecer. Isso é um processo extenso, isso é um processo trabalhoso e isso é um processo que muitas pessoas não fazem. Então o que eu estou propondo aqui é, primeiro, senta para estudar, senta mesmo para estudar. Está fazendo o quê? Estudando. Depois, tenta desenvolver, e isso é muito pessoal, uma maneira sua de se conectar com o texto que você está lendo. Eu posso dar dicas, pode funcionar para algumas pessoas, para outras não. Qual é a minha dica? Leia em voz alta e dialogue com o texto. O texto está me passando várias informações. Quais são essas informações? Fala como se você estivesse falando com outra pessoa, como se você estivesse explicando para outra pessoa o que você está lendo. Ok. Em muitos momentos você pode fazer tudo isso e não conseguir entender. Normal, super normal. A gente não vai entender sobre tudo na vida, que bom, somos humanos. Por isso que existem pessoas que fazem uma determinada área, outras que fazem outra área,
E a gente precisa de todo mundo. A sociedade hoje em dia talvez tenha ficado evidenciado o que a gente já fala há muito tempo, né? Que muitas pessoas já falam há muito tempo. Todos são importantes. É tudo conectado. Não existe esse negócio de esse grupo é mais importante que esse grupo, esse conhecimento é mais importante que esse... Não, é tudo uma coisa só. Então, óbvio que a gente não vai saber sobre tudo. Maravilha, ótimo isso. Não vai saber. Que bom, temos que exercitar nossa humildade. Ótimo. Se uma vez que a gente não sabe, a gente vai pedir auxílio a quem saiba. Mas antes de pedir esse auxílio, a gente tem que tentar entender. No momento atual, que a gente não está tendo a aula presencial, que é fundamental, há a possibilidade de a gente ter esse contato aqui virtual, né? Não é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é o possível no momento. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem no momento. Ah, professora, me explica de novo. Vou explicar novamente. Vou explicar sempre, sempre. E pode ser que mesmo assim você continue não entendendo. Existe um tempo para cada um entender as coisas. Esse tempo, ele é particular. Então, às vezes eu posso pegar um texto e entender de imediato, e às vezes eu posso pegar um texto e precisar de 5 anos para entender o texto, tá? E tem algum problema nisso? Nenhum. Isso tem a ver com o fato de que cada um de nós tem um tempo, mas o que eu quero propor aqui para vocês é se concentrem na atividade do estudo, se autodesafiem, tá? Para tentar estudar e estudar mesmo. E basicamente esse é o recado agora, tá? Conexão com o que você está lendo, entusiasmo para aprender e trabalho árduo, que é o que? Diariamente ou sempre que possível se disponibilizar para tal e se esforçar para tal. Não conseguiu? Não tem problema. Em algum momento você vai conseguir. Continue, persevere, tá bom? Esse é o recado de hoje. Ainda vou passar mais conteúdo ao longo do dia, tá bom? Beijo, paz para todos e tudo isso vai passar.